Vamos chegar até em nome de Jesus. Feche os vossos olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, grande, amado, poderoso Pai. Em Sua presença nós colocamos a nossa vida nessa tarde. Estamos aqui para podermos continuar a aprender, a ouvir e entender os Teus ensinamentos, a Tua direção, a Tua orientação, a Sua disciplina. Não queremos apenas ser ouvintes, queremos ser praticantes. Nós sabemos que praticar precisamos de ouvir em primeiro lugar. Então, por favor, Senhor, nos ensina a compreender, nos ensina a analisar, nos ensina a praticar. Eis que esta reunião a colocamos em Tuas mãos e pedimos, fala com cada um de nós, porque é para isso que aqui nós estamos, para a honra, para a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome de Jesus. Digam que assim seja. Digam graças a Deus. E louvar Jesus por isso. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Abram as vossas Bíblias, por favor. Em Mateus. Mateus 14. Mateus 14. Recentemente nós pregámos sobre isto e aprendemos muito com tudo isto. E hoje vamos voltar a pregar, mas vamos aprender outras coisas com isto. Amém? É aqui que nós conseguimos perceber porque é que a Bíblia chega e nos garante dizendo que a letra, ela pode apenas matar, mas quando diz que o Espírito edifica, porque eu não posso apenas ler a Bíblia e conhecer a história. Eu preciso de ler a Bíblia e compreender o Espírito. E o Espírito se renova dia após dia. Então nós vamos conseguir aprender o que nós estivermos dispostos a aprender. Amém? Capítulo 14, versículo 22. Fala sobre o quê? Pregamos isto na sexta-feira, não foi? Então vamos ler de novo, mas vamos aprender coisas novas. Pode ser? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele, o quê? Se despedia das multidões. Você se lembra que nós na sexta-feira, quando falávamos sobre a palavra compelir, o que é que significa? Que Jesus compeliu os discípulos. Ordenou. Ordem. E nós na sexta-feira explicávamos o porquê que Jesus ordenou. Não foi apenas um pedido. Porque a última viagem que havia sido feita, as coisas não tinham corrido bem. E uma das coisas é, se com Jesus as coisas não correram bem, imagina nós temos que fazer esta viagem sem Ele. Por isso Jesus ali não deu margem para que houvesse questão. Por isso a Bíblia chega e nos diz isto: ai, se o meu povo me escutasse. Porque quando Jesus nos diz, Ele não nos deixa, ou seja, ontem, por exemplo, nós falávamos em uma outra parte da Bíblia, pegando na reunião de domingo, que Paulo nos ensina que nós não devemos amar o mundo. Ele não chega e nos diz que nós não podemos. Ele chega e diz que nós não devemos amar o mundo. A Bíblia chega e nos mostra que nós não somos obrigados a nada. Mas precisamos de perceber uma coisa.
Jesus neste momento não estava a falar com o povo. Jesus estava a falar com quem? Com os discípulos. Ou seja, não são pessoas normais. São pessoas que fazem parte da sua equipa. E Jesus tinha uma vontade, uma intimidade, uma forma de se expressar diferente que não tinha com o quê? Com o povo. Então, deixa eu só aqui. Com o povo. Então, a seguir diz isto. Versículo 23 diz assim: E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o quê? O barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendo bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, e nós já sabemos o que é que Pedro disse e não é por aí que nós queremos ir. O motivo da pregação nós já lemos. Porque muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, aliás, a coisa mais difícil na vida é o continuar. A coisa mais fácil na vida é o desistir. E quando é para desistir, tudo coopera a favor. Tudo coopera a favor. Para continuar, é que as coisas nem sempre jogam a favor. Os discípulos estão a meio de uma viagem. E vamos entender isto. São os discípulos que se apercebem de algo que não está bem. São os discípulos que ficam com medo de uma situação. Tudo bem, eles ficaram com medo de Jesus andando sobre as águas, mas até então eles não sabiam que era quem? Jesus. Às vezes nós ficamos com medo de coisas na nossa vida que nós não sabemos que é uma bênção. Nós ficamos com medo de coisas da nossa vida que nós não achamos que aquilo vai ser uma bênção para nós. Nós achamos que aquilo é verdade ou mentira. Às vezes nós, quando estamos diante de um problema, ficamos com medo daquele problema porque achamos que aquele problema vai trazer um outro problema. E porquê é que o coração dos discípulos disparou? Porque a cabecinha deles viajou logo ao passado. De novo, dentro do barco, uma situação difícil. Só que agora estamos piores. Porque agora não temos Jesus. Com certeza que na cabeça dos discípulos passa a mesma coisa que na nossa cabeça. Para que é que eu meti nisto? Para que é que eu fiz? Para que é... De novo? Eu bem sabia que não era para ter vindo. Como nós, quando passamos por alguma situação, não é este tipo de coisas que pensamos. Não é este tipo de coisas que dizemos. E aí a gente tem que parar e pensar. O que é que era mais fácil para eles? Continuar ou voltar para trás? Se eles voltassem para trás, entenda uma coisa, até iam chegar mais rápido ao ponto de partida do que não chegando. Porque o vento, e nós muitas das vezes, o medo quando nos bate à porta, a primeira coisa que o medo nos faz é o quê? Parar. Depois o medo fala connosco. Primeiro o medo bate à porta, depois fala connosco. E nos diz o que é que vem fazer. E nós, perante a situação, muitas das vezes agimos como quem? Como os discípulos. Só que há uma coisa que nós precisamos de perceber. Todos nós nascemos com uma missão. Eu não sei se você sabia disso. Ninguém está na Terra por acidente. Ponto. Logo, se ninguém está no mundo por acidente, todo mundo tem uma missão. E a missão é diferente para todos. Isto significa o quê? Que todos nós temos uma história para viver. Se nós andarmos a fugir dessa história, vamos ter que voltar sempre ao quê? Ao ponto de partida. Sempre. Porque
Porque todos nós temos uma história para viver. Todos nós temos uma missão. E muitas das vezes, sem nos apercebermos, caminhamos até metade e depois vai sempre acontecer alguma coisa para que tenhamos que decidir ou continuamos em frente ou voltamos. Só que há uma coisa que eu queria que você percebesse. Você já andou de avião? Quem já andou de avião? Todo mundo. Não noivo? Então vou-lhe contar uma história. Uma história de verdade. Diz que o meio de transporte mais seguro é o avião. Mas é o mais perigoso. É o mais perigoso. É o mais seguro, mas ele é mais seguro quando está em cima. Porque enquanto ele está na terra, ele é o mais perigoso. E é o mais perigoso por quê? Sabe-me dizer? Porque o avião tem uma coisa dentro dele em dobro. Combustível. Se uma viagem gasta 1000 litros, por exemplo, o avião tem que ter 3000. Se ele sabe que uma viagem ele vai gastar 1000 litros de gasóleo, o avião tem que ter dentro dele 3000 litros. Muitas das vezes nós ouvimos as histórias dos aviões e quando o avião, aliás, o momento mais difícil para um avião é quando ele levanta e quando ele aterra. Porque quando ele vai levantar, qualquer manobrinha, basta uma coisa de tocar no chão, pode haver uma faísca aqui. E como não aterrar, exatamente por causa do quê? Por isso que quando um avião tem que fazer uma aterragem de emergência, a primeira coisa que ele tem que fazer em primeiro lugar é fazer o quê? Sobrevoar. Para gastar o combustível. E aí nós paramos e pensamos, tudo bem que é uma questão de segurança, mas que desperdício. Verdade ou mentira? Que desperdício. Aí nós olhamos para o outro lado da nossa vida. Olha o desperdício do combustível que nós gastamos na nossa vida. Você já parou para pensar quantos litros de combustível você já gastou na sua vida com essa historinha de voltar para trás? Só que nós chegamos e começamos a ver que nós estamos vivendo os finais dos tempos. Nenhum de nós acabou de nascer. Então a pergunta é, será que nós temos tempo para andar a gastar combustível? Voltando para trás. Então acho que a primeira coisa que precisaríamos de fazer era colocar uma meta. Voltar para trás neste momento não pode ser opção. O combustível que eu tenho tem que ser para chegar ao destino final. E o destino final é para onde eu quero ir. O destino final não é onde eu já estive. Isso porque eu ontem dizia que hoje nós íamos falar o que é que nós temos que fazer quando a nossa vontade é desistir. Porque todos nós já tivemos vontade de desistir de várias coisas. Estou falando alguma mentira? Quando eu estou falando de desistir, não estou falando de desistir da fé, não estou falando de... Às vezes você já teve vontade de desistir do seu trabalho. Você já teve vontade de desistir de ter uma casa própria, você já teve vontade de desistir de ter o seu carro, você já teve vontade de desistir de tanta coisa. Quem é que nunca teve vontade de desistir de nada? Hã? Quem é que já teve vontade de desistir? Eu tenho que chamar alguém de Pinóquio. Chamaria de Pinóquio por quê? Quem é que aqui nunca teve vontade de desistir de nada? Quem você está aqui admite, eu já tive vontade de desistir de tanta coisa. E quantos de nós já desistimos? E voltamos ao ponto de partida.
Já gastamos rios de combustível. Já desperdiçámos nossa fé. Já desperdiçámos anos da nossa vida. Já desperdiçámos orações. Já desperdiçámos tanta coisa. E por que é que eu digo desperdiçámos? Porque usámos tudo a meio do caminho para depois. Porque mudámos depois de opinião, mudámos depois de rumo, mudámos. Estou falando ao mesmo tempo. E apesar de tudo, há uma coisa que nós entendemos aqui com os discípulos. É que voltar para trás não foi opção para eles. Mesmo, nós estamos aqui a ver uns discípulos que ainda não eram convertidos. Aliás, nós vimos a atitude de Pedro a seguir. Mas é que a gente tem que aprender, como na vida, ninguém chega ao quinto andar de repente. Nós temos que subir de graus. E há coisas que nós temos que começar a mudar e a fixar. Tudo bem, eu cheguei aqui, agora vou manter-me aqui. Eu cheguei ali e vou-me manter ali. Eu cheguei a colar e vou-me manter a colar. E quando vamos ver, estamos a fazer progressos. O que é que adianta eu ter chegado aqui e amanhã estar aqui? O que é que adianta eu ter chegado ali e amanhã eu estar ali? Então conseguimos perceber que os discípulos, uma das coisas que aprenderam, independentemente de tudo, o desistir ou voltar para trás não era opção. Então o que é que nós temos que fazer quando nos dá vontade de desistir? Não. Se calhar aquilo que eu te vou dizer não vai fazer muito sentido, mas você vai conseguir perceber. Quem aqui tem algum aparelho elétrico na sua casa? Um rádio, por exemplo. Nós vemos muito isso hoje nas televisões, Mel, Zon, estou aqui fazendo publicidades, passo a referência porque também ninguém paga patrocínios. Mas, por exemplo, se você está a ouvir uma música no seu rádio e o telefone toca, o que é que você faz? Eu não baixo, porque se eu quero continuar a ouvir, se eu baixar, depois eu já não consigo ouvir. Geralmente, o que é que nós fazemos? Então, realmente, hoje vamos aprender várias coisas, até para você depois poder saber onde é que você parou. Porque senão você diz, olha, eu queria ter ouvido e depois não ouvi. Até mesmo no seu comando da televisão, ao lado do botãozinho que você baixa o volume, tem uma pausa. E o que é que significa pausa? Não desistir. Eu paro de ver para continuar a ver quando eu puder. E parar não é desistir. E sabe que Jesus parou? Jesus nunca desistiu. Mas Jesus parou. Jesus não parou apenas quando ele foi para o deserto orar antes de ser preso e não foi só aí que ele parou. Se você tiver curiosidade depois na sua casa, mesmo aí no livro de Mateus, a partir do no capítulo 14, logo no início, você vai entender como é quem é que anunciou, quem é que fez, quem foi o agente de Jesus na terra. E uma das pessoas que ajudou imenso Jesus a ser conhecido na terra foi o seu primo, João Batista, filho de Isabel. Porque enquanto Jesus começa o seu ministério aos 30, João Batista, você está a compreender? João Batista já estava no evangelho, já estava no ministério há muito mais tempo. E mesmo João Batista estando no evangelho há mais tempo,
É João Batista que começa a anunciar Jesus como Salvador. Jesus como Salvador. É João Batista, porque as pessoas sabiam que era João Batista. João Batista já batizava antes de Jesus, que era o seu ministério. Entenda isso. O batismo não começou a acontecer quando Jesus passou a pregar. O batismo já existia. Não foi Jesus que começou o Evangelho. O Evangelho já existia. Jesus entrou no Evangelho e faz uma renovação. Mas o Evangelho já existia. João Batista já existia. E João Batista, ao anunciar Jesus, as pessoas iam até João Batista para se batizar, mas João Batista dizia: mas existe um libertador, existe um que cura. O Evangelho ganha uma força. A fé é avivada naquele momento. Por isso o Novo Testamento, a partir dos 30 anos de Jesus, é uma altura em que os milagres, uau! Porque até então estava tudo adormecido. Até então o povo era muito religioso. Jesus é que vem trazer esta renovação quando, por exemplo, passa a redundância, mas nós nos dizemos evangélicos. E o que é ser evangélico? É viver, colocar em prática a Bíblia. Ser religioso é conhecer a Bíblia. Ser evangélico é viver a Bíblia. Ser religioso é conhecer a fé. Ser evangélico é viver a fé. E é isto que Jesus traz, uma renovação. Jesus não traz conhecimento. Jesus traz espírito mesmo, vida. Se existiu alguém que era um alvo a abater, sabe quem foi? João Batista. E sabe quem é que pediu a morte de João Batista? Uma mulher. Uma mulher é que diz: o meu maior presente é que... Uau, eu sou uma galera Bíblia! Por acaso, normalmente dias que eu li isso. Isto é bom. É uma mulher que quer a morte de João Batista. Mas ela não queria apenas uma morte, ela queria a cabeça dele numa bandeja. Macabro, não é? E sabe o que é que aconteceu? João Batista foi decapitado. E Jesus estava num dia a pregar, um dia maravilhoso, e chegam para ele e dizem: teu primo, João Batista, o grande homem de Deus, morreu. Sabe o que é que Jesus fez? Desistiu? O que é que ele fez? Parou. Olha aí no versículo 13, perdão. Diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguiam por terra. Então repara comigo. Ao contrário daquilo que era habitual, foi Jesus que pegou num barco, pega nos remos e sai sozinho. Não leva nenhum discípulo. As pessoas que estavam na terra e que viram ele pegar no barco, começaram a ir pela terra atrás de Jesus, gritando. E Jesus não lhes disse. Porque ele precisou de fazer o quê? Ele precisou de ter uma pausa. Parar é muito diferente do que desistir. Então nós temos que substituir a palavra desistir. Nós temos que substituir o desejo de desistir por uma atitude mais assertiva, que é o parar.
E sabe que às vezes quando paramos, o que é que acontece? Renovamos as nossas forças. Porque se você depois tiver curiosidade, continua a ler, vai ver que essa história é fantástica. Se tiver curiosidade, depois você vai ver que quando Jesus desembarcou, foi na altura em que estavam milhares de pessoas, porque aquelas milhares de pessoas seguiram Jesus pela terra e Jesus no barco, sozinho. Mas a Bíblia diz uma coisa pela primeira vez: que todos foram curados. Foi quando aconteceu depois a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Mas Jesus precisou de fazer o que em primeiro lugar? Parar. Porque às vezes, se nós não pararmos, não vai ser nem para nós, nem para ninguém. E se nós desistirmos, ainda será pior. Porque se pararmos, vamos conseguir renovar as nossas forças. E quando nós insistimos em não parar, vai acontecer uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, vamos desistir. Por isso que às vezes a gente vê que o cristão desiste, porque ao longo da sua caminhada ele não conseguiu fazer o quê? Aliás, se nós repararmos uma coisa, quem foi que nos criou? Deus. Uma das coisas que me fascina muito, mas que nunca me aprofundei porque eu acho que isso era muito para a minha cabeça, é o corpo humano. Porque nós não damos conta, nós olhamos por nós por fora, mas cá dentro cada coisinha tem o seu porquê. E todos nós somos iguais por dentro. Todos nós temos os mesmos órgãos. E fomos formados por quem? Então é de uma perfeição. E sabe que muitas das vezes quando a pessoa vai ao médico, com certeza que você já foi ao médico e você já ouviu isto, fosse qual fosse o médico, que às vezes uma das coisas que nós ouvimos é que as pessoas nos dizem assim: temos que aprender a ouvir o nosso corpo. Já ouviu essa expressão? Já ouviu isso de algum médico? Nós temos que aprender a ouvir o nosso corpo. Porque o nosso corpo começa a dar sinais de que alguma coisa não está. E ele não fala, mas se manifesta. E geralmente quando o nosso corpo fala, ele está a tentar dizer o quê? Para. E muitas das vezes as pessoas não conseguem o quê? Ouvir o corpo, não param e depois tem o quê? Consequências. Estou a falar alguma mentira? Não, é verdade. Então nós temos que aprender que na nossa vida, em vez de por tudo e por nada, eu vou desistir e não aguento. Se calhar não é a altura de desistir, mas é a altura de dar uma pausa. Jesus teve esta necessidade. Ele tinha perdido um primo, tinha perdido um companheiro de evangelho, tinha perdido um grande pregador. Foi uma grande perda. E ele precisou de estar o quê? Ele não desistiu. Ele não desistiu porque João Batista já não estava. E às vezes quando acontece alguma coisa na nossa vida, porque eu já não tenho isto, eu vou desistir. Não. O segredo não é desistir. O segredo é parar. Mas parar não é o parar, parar sempre. Não. Pausa. O que é que significa pausa? Não. Uma curta paragem. Porque eu posso parar uma vida inteira e depois eu começo a dizer: eu não desisti. Eu só estou parado. E está parado há quanto tempo? Há 5 anos. Nós não estamos a falar em parar. O seu carro também está parado. Uma coisa é ele estar parado no semáforo. É uma pausa. Outra coisa é estar parado e ninguém está lá dentro.
Está-me a conseguir compreender? A paragem que eu estou aqui a falar não é o parar para trocar uma palavra. É pausa. Porque naquele tempo, você vai ter tempo para quê? Para esvaziar. Para assimilar. Se tiver que chorar, vai chorar. Se tiver que gritar, vai gritar. É o seu tempo para se esvaziar. Para poder ser o quê? Renovado. Aliás, você parar para pensar, por que é que nós conseguimos viver? Somos renovados. Pelo quê? Não. Nós inspiramos e expiramos. Estamos a fazer o quê? O quê? O ar. Se nós não renovarmos o nosso ar, o que é que vai acontecer? Uma pessoa que não consegue respirar, ela vai morrer. E nós não damos conta que nós só mantemos vivos, estamos sempre a renovar. O ar está sempre o quê? Estou a falar de uma mentira? Renovamos o oxigênio. Porque o ser humano precisa disto. Se renovar. Por isso a Bíblia fala que a cada manhã se fazem novas todas as coisas. Não importa a maneira com que eu adormeci. É lógico que nós gostaríamos de adormecer sempre bem. Mas imagina aquele dia que você adormeceu triste, você adormeceu chateado. Passou. Eu preciso me renovar. É um novo dia. A tristeza foi ontem. Está a conseguir compreender? Não importa como eu me deitei. Importa como é que eu vou querer. Eu já tive a pausa. Eu já tive uma pausa durante a noite. Está-me a conseguir compreender? Porque pausar é uma das atitudes mais sensatas da nossa vida. Por isso nós lemos e nós encontramos isto. Que todos foram curados. Aquele tempo em que Jesus esteve sozinho, ele se renovou. E o que ele entendeu, eu não sei, mas ele com certeza que parou e pensou, agora mais do que é que o Evangelho tem que... Porque agora eu não tenho João Batista para me ajudar. E quando nós não conseguimos ter esta pausa, nós também não conseguimos pensar. Quando nós não paramos, nós não conseguimos raciocinar, nós não vamos conseguir traçar metas. Se estivermos sempre... Quem tem os telemóveis mais modernos, se nós de vez em quando não desligamos o nosso telemóvel, o que é que ele começa a fazer? A ficar lento. Deveríamos desligar o telefone todos os dias, nem que fosse por 5 minutos, para ele poder arrancar e renovar. Porque chega um momento que ele já fica ali, automático. E a pior coisa que existe é nós vivemos a nossa vida em piloto automático. Já reparou que é assim que nós andamos muitas das vezes? Porque exigimos que não podemos parar. E depois, quando já não aguentamos mais, não temos a capacidade de parar e já fazemos o quê? Desistimos. Então nós, no capítulo 14, todo é aprendizagem. Que uma coisa é parar. E no capítulo 14 continuamos a aprender que o desistir não é opção. Por isso, você reparar, a Bíblia diz que eles estavam a meio do caminho, a meio do mar. Tiveram medo e o quê? Pararam. E não pegaram nos remos e voltaram para trás. Os discípulos também pararam. Jesus também parou. Porque é que Jesus, antes de ser preso, foi para o deserto? Porque ele teve necessidade de fazer o quê? Parar. Parar e cuidar dele. Porque quando nós não paramos para cuidar de nós, posso ser sincero,
É ilusão achar que vamos conseguir cuidar dos outros. Se Jesus não tem ido aquelas horas para o deserto, a morte dele não tinha sido tão bem sucedida como foi. Você está a compreender? Porque ele ali teve a capacidade de fazer oração pela carne, pelo espírito, teve a capacidade de fazer perguntas e conseguir entender a resposta. Se for possível, afasta de mim este cálice, mas contudo seja feita. E conseguiu perceber tudo bem. O que está a acontecer agora é da tua, mas ele não tem parado. Vamos pegar um exemplo de pessoas que não param. Vamos? Na Bíblia, isto não estava programado. Mas vamos olhar para uma pessoa que não parou e por isso desistiu. Judas. Judas parou? Não. A cabeça dele era sempre em querer mais. Vamos para esta reunião, vamos fazer coletas aqui. Não, tu não comes o perfume porque o dinheiro do perfume. Bem, eu vou dizer quem é Jesus, vocês vão prendê-lo e vai vir mais. Não parou. Não conseguiu raciocinar. E Pedro parou. Por isso se arrependeu. Depois de ter errado, mas parou e disse, lembrou-se, Jesus falou que eu o negaria. Parou. Por isso há uma continuidade. Judas não parou. E quando viu que já não havia volta a dar, o que é que ele fez? Desistiu. Consegue perceber a grande diferença? Por isso nós temos que olhar para Jesus como o nosso exemplo, o herói. Mas qualquer herói precisa de parar. Porque dar uma pausa significa não vou ouvir agora, vou continuar a ouvir quando o telefonema acabar. Porque se eu baixar, e se eu estava a gostar de ouvir, o telefonema vai acabar e eu não ouvi. Mas se eu der a pausa, eu vou voltar de onde eu queria. Eu hoje não estou a conseguir resolver nada, pois não. Eu não quero falar sobre isto hoje. Amanhã a gente fala sobre o assunto. Eu não desisti. Eu só dei uma pausa. Hoje não dá. Amanhã. E porque às vezes não conseguimos dar esta pausa, queremos resolver tudo naquilo, sai tudo. Verdade ou mentira? É a pessoa querer se consumir ao fim de um dia com um problema que já não há nada para fazer. Eu já não consigo fazer nada. Então calma. Amanhã logo se vê. Por isso Jesus, quando recebeu a notícia, ele não ignorou. Podia muito bem ter dito, eu tenho esta gente toda atrás de mim, tenho que continuar. É aqui que a gente aprende como nós não temos que viver para o que os outros pensam. E pegando nisto, vou-te dizer, isto não estava, nem sequer eu tinha pensado nisto, é para que a gente vê como a palavra de Deus flui. Porque isto é o encontro do que nós aprendemos no domingo. E no domingo nós aprendemos que quem foi é porque nunca teve. Estas pessoas podiam ter ficado chateadas porque tinham ido ali para ver Jesus e Jesus pegou no barco e deixou-os lá. O que é que elas fizeram? Não. Elas foram pela terra porque elas queriam. Se Jesus tivesse ficado preocupado, não, eu tenho que fazer isto, o que é que as pessoas vão dizer? Se você quer saber quem é quem, seja você mesmo. Porque quem for teu amigo vai aceitar os teus erros. Quem aceitar o teu pior vai amar o teu melhor. Quem só gostar do teu melhor é porque não gosta de si. E nós olhamos com Jesus que Jesus não ficou preocupado com isto. Ele sabia que estava ali, e a Bíblia diz que estava milhares de pessoas.
quando ele recebe aquela notícia, ele só quer pegar, dá uma pausa. Eu não quero falar nada agora. Eu não quero. Isso não significa que não vamos fazer mais. Porque logo a seguir, não sei passado quantas horas, a Bíblia não nos diz. Por isso que a gente entende, quando estudamos uma pausa, a pausa é para quem? E quem? E Deus. Por isso, naquela pausa, naquele barco, naquela viagem que está Jesus dentro do barco com os seus remos, nós não sabemos o que aconteceu. E os discípulos também não nos dizem, sabe porquê? Porque eles não estavam lá. Nós não sabemos o que Jesus disse, nós não sabemos nada. Porque foi a pausa. Ele e nós precisamos ter esta pausa. Nós! Não sei se me faço entender. Só que às vezes nós não queremos pausar. E não é porque você não pausa que as pessoas vão te amar mais. Se calhar é porque você não pausa que as pessoas vão te usar mais. Mas no dia que você quiser pausar, você já não presta. Jesus parou. Não desistiu. Nós não temos mais combustível para desistir, está bem? E você tem um propósito de vida. Cumpra o seu propósito. Amém? Por isso, não volta para trás. Há bocadinho nós começámos a reunião perguntando quantas vezes voltámos para trás. Perguntámos quantas orações desperdiçámos. Quantas energias desperdiçámos. Quantos anos de vida desperdiçámos. Será que temos tudo isto pela frente do que já desperdiçámos? Eu não sei. Por isso entendo, eu não tenho combustível para voltar para trás. O meu combustível tem que seguir para chegar ao meu destino. Quando eu sentir medo, não desista. Dá a pausa, mas não desista. Como nós falávamos no finalzinho do ano passado, só há uma coisa que nós temos que desistir. Desistir de desistir. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. Quando foi que Jesus desistiu? Quantas vezes Jesus parou? Nós encontramos também Jesus parar, não sabemos muito bem fazer o quê? Com Lázaro. A Bíblia fala que Jesus se demorou. Mas a Bíblia não nos diz a fazer o quê? Porque Jesus também não contou logo aos discípulos o que é que estava a acontecer. Por isso os discípulos também não disseram porque é que Jesus demorou. Os discípulos só ficaram a saber quando Jesus disse, vamos. Os discípulos não souberam quando houve a oração. Porque Jesus teve necessidade de quê? Se calhar, isto já são deduções minhas. Porque nós conseguimos perceber quando Jesus diz vamos. Há Tomé que diz, mas ainda há pouco tempo nós viemos de lá porque tentavam-nos matar. Eu não sei se Jesus teve necessidade de ter uma pausa para se... Eu não sei. Mas o que é certo é que ele não foi logo. Não tenha vergonha de carregar no botão pausa na sua vida. Porque se você carregar na pausa, logo a seguir você vai carregar no quê? No play. Tenha vergonha sim a desistir. Porque na pausa, no mesmo que diz pausa, tem outra palavra. Play. Agora desistir, não. Amém? Os discípulos estão com medo. Eles não sabem o que é que vai acontecer. Não era nada de mal, como não foi. Há coisas que nós naquele momento olhamos e dizemos é mal, e se calhar não é. Mas mesmo com o medo, não desista. Se tiver que parar, dá a pausa.
Se você tem assuntos para resolver amanhã e hoje já não dá para fazer nada, pausa. Mete no play amanhã a partir das 9 da manhã. Esta é a verdade, nós temos que nos ajudar. Porque senão nas horas que nós não podemos fazer nada, sabe o que é que acontece? Olha, bem certo. Não. Foi só uma pausa. Mas é aí que a gente chega, a gente vê. Quando nós não podemos fazer nada, nós ficamos a consumir ali. Pausa. Eu não consigo resolver mais nada hoje, eu vou deixar de jantar. Não, pausa. É a partir da manhã que eu posso resolver as coisas. Descansa em Deus. Porque é nesses momentos que nós vamos permitir que Ele nos carregue no colo. Porque com a idade que nós temos, de certeza que não vamos querer andar na rua e ao colo de ninguém. Mas quantas não são as vezes que nós precisaríamos de um colo? Mas nós não temos a coragem de pedir colo em público. Então dá uma pausa. E aceita o colo que Ele tem para te dar nessa pausa. Amém? Então que nós hoje possamos entender. Desistir não é opção. A opção na vontade de desistir tem que ser qual? Pausa. Paro porque vou continuar. E às vezes parar só te vai dar mais força para continuar em nome de Jesus. Espero que esta reunião te tenha abençoado. Amém? Porque Jesus sabe que se calhar tem pessoas aqui que estão cansadas e pensando em desistir de tanta coisa. Desistir não é opção. Pausa. Porque a seguir da pausa tem o quê? Play. Não sai só daqui com o botão pausa. Pausa e play. Só você parar no semáforo, aquilo é só por segundos. Adormece no semáforo, você vai ver o que vai acontecer. Então, pausa e depois play. Desistir? Mas é uma dor tão grande, bicho, que eu estou a sentir. Pausa. Jesus parou porque estava a sentir uma dor. A dor da perda. Pausa. É uma situação que eu não sei o que fazer, bicho, que eu tenho medo do que possa acontecer. Faz como aos discípulos. Pausa. Não volta para trás. Amém? Não temos combustível para voltar para trás e voltar para o destino. Já desperdiçámos muito combustível nas voltinhas. Estou falando de alguma mentira? Não desperdiça mais. Viva a vida. Não amando o mundo. Porque se amarmos o mundo pegando a reunião de ontem, então desistir é a maior opção. Pausa e play. Realmente não é para os espertos. Para os inteligentes. E Jesus nos ensina a pensar. Logo, Jesus nos ensina a ser inteligentes. Amém? Vamos chegar de pé em nome de Jesus. O que é que você aprendeu hoje? Desistir não é opção. Amém? Que no dia em que você tiver vontade de desistir, que você se lembre, não é opção. Eu vou parar, eu vou orar, eu vou descansar e amanhã eu começo. Amém? Ouça a voz de Deus. Ouça o seu corpo. Há momentos que temos que parar. Mas eu tenho que resolver isso hoje. Se calhar não é hoje que tem que ser resolvido. Há tempo para tudo. Amém? Fecha os teus olhos. Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai,
a olhar para cada um de nós. Ajuda-nos a ter a capacidade, a humildade de aceitar que precisamos de parar. E ajuda-nos a ter o crescimento espiritual para entender que nunca vamos desistir. Porque às vezes temos vergonha de parar, mas abrimos a nossa boca, a boca cheia, para dizer eu vou desistir. Não é de parar que temos de ter vergonha de desistir. E, aliás, o Senhor nos diz na sua palavra que nós não podemos desistir. Está escrito. O que coloca a mão no arado não pode, não deve olhar atrás. Que as forças do teu povo sejam renovadas por ti, Senhor. Que a unção do teu Santo Espírito seja renovada dentro de cada um de nós. E que a presença do Senhor permaneça em nosso coração. Eu despeço cada uma destas pessoas da sua casa, Pai. Nunca da sua presença. Para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Pelo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja diga que assim seja. Diga graças a Deus. E louva a Jesus com as suas palavras. Amém? Guarda e viva isto. Sexta-feira, 3 horas, não falta. Com certeza Deus nos dará uma outra direção. Amém. Bispo, eu quero ajudar a obra de Deus com a minha oferta, os meus votos, os meus dízimos. Pega o seu melhor, coloca dentro da sacola, vão com Deus e até sexta-feira em nome de Jesus.